queridos amigos, diletos visitantes, deixe-me chamar a sua atenção para esta passagem da palavra do Senhor que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 55, eu lerei o versículo de número 6. Isaías, capítulo 55, versículo de número 6. Ouça essa declaração do Senhor: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Nosso título nesta noite é A Voz do Coração de Cristo. A voz do coração de Cristo, o Salvador, chamando a si pecadores para o perdão, para a salvação. Ouça a voz do Salvador nesta noite, queridos amigos. Bem, nós temos um capítulo maravilhoso diante de nós. E neste capítulo 55 de Isaías, o Espírito de Deus, aprove ao Espírito de Deus colocar aqui muita ajuda prática para pessoas que estão buscando a Deus, buscando a reconciliação com Deus, o perdão, a certeza de vida eterna. Um capítulo maravilhoso. E o texto é introduzido aqui por Isaías com uma declaração que traz uma carga tão grande de sentimentos que é realmente difícil para um pregador conseguir comunicar estes sentimentos, que está o coração de Deus, o coração de Cristo. Ó vós, diz o Salvador, todos os que estáis, que tendes sede, vinde às águas. Ó vós, todos os que tendes sede. Você percebe? Isaías introduz o coração de Deus, ele abre o coração de Deus, assim por dizer, e nos apresenta a um Deus que se importa. Um Deus que se importa com pessoas que estão longe dele, pessoas que escolheram viver longe do seu Criador e encontraram grandes dificuldades nesta vida, provaram do vazio e da futilidade da vida sem Deus, do engano do pecado, do engano da autodeterminação, da rebelião do coração. Um Deus cheio de ternos sentimentos e compaixão. Essa primeira palavra, essa interjeição, ó vós, é uma declaração do coração, uma declaração de sentimento da parte de Deus. Pessoas que nunca experimentaram a comunhão com o Deus vivo, o perdão de seus próprios pecados e a paz que vem com a certeza de reconciliação com Deus. Ó vós, é uma exclamação extraordinária aqui. Deus desejou que Isaías, o pregador, representasse o seu coração àquelas pessoas. Veja, Deus é conhecido como um Deus santo na Bíblia. De fato, este atributo de Deus, ele permeia todos os demais atributos de Deus. O amor de Deus é santo, a sabedoria de Deus é santa, todos os seus atributos são encapsulados nesta áurea gloriosa de santidade. Deus é justiça, Deus também pune o pecador, exerce juízo, mas Deus desejou, e nós vemos isso na sua palavra, no Evangelho, Deus desejou ser conhecido melhor pelo ser humano como um Deus de misericórdia, como um Deus que está pronto, desejoso e pronto a perdoar um pecador arrependido. E esta carga de verdade dos sentimentos de Deus se manifesta nessa pequena palavra. Deus falando, vós que tendes sede. Maravilhoso, não é? É uma exclamação de tristeza, na verdade, uma exclamação, na verdade, de urgência, de alarme. Ela expressa uma preocupação com pessoas aqui. Há uma figura pintada aqui neste texto. Na verdade, Isaías está cheio de imagens, cheio de figuras. Ó vós todos os que tendes sedes, vinde às águas. Os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Você percebe a figura? Bem, é uma figura de um vendedor, aqueles mercadores da antiguidade, naquelas cidades escaldantes da Palestina, onde havia grande dificuldade de se encontrar água, e você deveria cavar um poço para si, e tempo de sequidão, não havia água, e não, por consequência, não havia comida. Pessoas que não têm este produto necessário para a vida, para a existência, pão e água, e este vendedor chega nesta cidade, e ele começa a clamar com voz audível em toda a vila, em toda a cidade, às pessoas que ele possui aquilo que elas necessitam: água, pão. Ele clama com voz alta: ó vós, veja, ó vós todos os que tendes sedes,
vinde as águas, comprai e comei, vós que não tendes dinheiro. Você percebe o mercador, mas nós percebemos logo que ele não tem apenas água fresca, ele também tem comida. Comei, sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Comprai, bebei, comei. E quando você coloca a tua atenção mais próxima do texto, de repente você é surpreendido, porque ele não está vendendo o produto essencial para a vida. Observe: ó vós os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Ele não está vendendo, ele está estendendo gratuitamente naquela cidade aquilo que mantém a vida, água e pão. Vós que não tendes dinheiro, ele apela ao pobre, ao indivíduo que não tem crédito financeiro para trocar por aquele produto que a sua vida tanto necessita, água e pão, representando a base física da existência humana. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho, leite, mel, pão, água, não só o básico para a existência, mas também prazer, gordura, alegria. São representações simbólicas da oferta gratuita de Deus a pobres pecadores como você e eu nesta noite. A minha pergunta para você diante da palavra de Deus é esta: você está ouvindo o chamado de Deus? É muito difícil se interessar por um chamado para um almoço maravilhoso quando você já está satisfeito de barriga cheia, não é? Você não ouve de fato no sentido de responder a esse chamado. Você está ouvindo este chamado de Deus nesta noite, ele ressoa em tua alma. Você consegue se colocar no lugar deste pobre que não tem a capacidade moral, crédito moral de agradar a Deus com uma vida perfeita, boa e assim conquistar, se eu posso colocar nesses termos, o perdão de Deus, um lugar no céu, a vida eterna. Você se reconhece como este homem, esta mulher, perdão-me colocar nesses termos, moralmente falido diante de Deus, um pecador culpado, um devedor de Deus. São esses que necessitam de água e pão. Sim, é uma interjeição que nos introduz ao coração de Deus. E veja, nós estamos no Antigo Testamento, o que lança por terra a ideia do ateu, do escarnecedor, de que há um Deus no Antigo Testamento, vingativo, justo, reto, e um Deus de amor no Novo Testamento. Não, é o mesmo Deus, maravilhoso Deus, estendendo a mão de misericórdia a pessoas que estão ao ponto de morrer e oferecendo gratuitamente vida, perdão, salvação. É um Deus de graça e misericórdia que estende esta mão de misericórdia, o Salvador. E assim ele chama almas perdidas que vivem longe de Deus, que têm vagado longe de Deus, e ele oferece uma salvação gratuita, misericórdia gratuita, reconciliação gratuita. Por quê? Porque ele é tão rico que ele próprio comprou esta salvação, Cristo Jesus, e agora ele estende a todo pecador arrependido perdão e salvação pelos seus méritos. Esta é a figura, esta imagem. E o que ele está dizendo, é claro, a todo ser humano, essa é uma declaração a todo ser humano pecador, é isso. Você que está sedento, faminto, você que tem esta sede profunda na alma por propósito e significado na existência, que deseja entender o significado da tua vida e compreender o que é a paz com Deus e o que é que vem depois do túmulo e por que as pessoas nascem e por que há tanto mal em nossa existência e tantas contradições, e essas coisas, essas perguntas borbulham dentro de você e você não consegue descansar a mente, elas sempre voltam e você sente o teu próprio vazio e não entende porque um dia você está bem, tranquilo, regozijando, e no dia seguinte, por motivo nenhum, você está lá embaixo, depressivo, vazio e cheio de temor. Porque estas coisas, se você tem esta sede por compreender, ele chama você. Se eu entendo o meu pecado contra um Deus santo e eu percebo a minha culpa diante do tribunal de Deus e desejo muito encontrar perdão antes de partir para a eternidade, ele chama você.
Ó vós, diz o Salvador, vinde a mim. São as mesmas palavras do Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. Vinde a mim, diz o Salvador, clamando na cidade de homens e mulheres mortos espiritualmente. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados da culpa, do vazio, e eu vos aliviarei. Eu tirarei de vós o peso, colocando sobre mim mesmo e pagando na cruz do Calvário. São estas palavras. Esse é o Senhor Jesus, esse é o coração de Cristo revelado aqui no Antigo Testamento. Vinde, ele diz. Mas eu sinto que eu devo fazer por onde? Eu sinto que eu preciso dar algo em troca. Nós somos assim naturalmente, não é alguém nos faz um grande favor, você logo está metendo a mão no bolso, ou está trazendo um copo de café, você quer retribuir. Não, eu não tenho nada que possa retribuir a Deus. Ele diz, é gratuito, é de graça. Eu não posso contribuir, adicionar ao preço da salvação da minha alma. Cristo comprou, pagou todo o preço. Na verdade é um grande desaforo, uma grande ingratidão e orgulho dizer para Deus, está certo, eu aceito o teu Salvador, mas eu sinto que eu tenho algum mérito nisso para contribuir. Não, queridos amigos, nós não temos nenhum. Ele viveu uma vida perfeita sem jamais pecar e entregou-se voluntariamente para morrer no lugar de pecadores. Somente Ele agradou o Pai, somente Cristo tem o mérito e a autoridade para dizer isso. Não é maravilhoso? Em determinado momento da vida do Senhor Jesus Cristo aqui neste mundo, no Evangelho de João, no capítulo 7, versículo de número 14, ele diz aos seus discípulos e a todos aqueles que estão ouvindo o Salvador, ele aponta para si mesmo, no grego é muito enfático, ego eimi, eu mesmo, ele diz, sou o caminho e a verdade e a vida. O que você faria com um homem em nossa sociedade, ou uma mulher que chegasse diante de todo mundo e dissesse, olhem para mim, vocês estão me vendo? Eu sou o caminho para Deus, eu sou a verdade e a vida. Ou você o apedrejaria, ou trataria como tolo, como nécio, na verdade. Mas é isto que o Senhor Jesus Cristo reivindica. Ele não reivindicou ser um revolucionário social, o primeiro hippie, volta a mencionar. Ele nunca disse que veio a este mundo para melhorar a condição material das pessoas. Ele não disse, olha, com a minha ajuda e mais a ajuda dos demais gurus e caminhos e religiões você chegará a Deus. Nada disso. Ele foi dogmático. O cristianismo é uma religião dogmática. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui ele tem a autoridade de dizer, vinde então a mim, se você deseja ir a Deus. Vinde a Cristo. Ele cumpriu toda a justiça. Ele morreu no lugar de pecadores. E a prova de que o Pai aceitou o seu sacrifício é que ele ressuscitou dentre os mortos. Assim é um chamado verdadeiro. Vinde a mim, essa é a atitude de Deus, com pessoas que têm quebrado as suas leis, que desprezaram a sua palavra, que nunca buscaram o Senhor de verdade, que nunca se submeteram a Ele. Todo aquele que tem fugido de Deus, que nunca demonstrou verdadeiro interesse por Ele, embora nós tenhamos vivido assim, todos nós, todos pecadores nesta congregação, nesta noite, Deus se dirige a cada um de nós aqui. Não é maravilhoso? Deus salva, Cristo salva aqueles que não conseguem salvar a si mesmos. Ele veio para pecadores, ele veio para buscar o que se perdeu, ele veio para o enfermo espiritual. Assim, além de chamar e comandar, se eu reconheço o meu estado e condição, eu sei que Ele está me chamando ao arrependimento e à salvação. Ó vós, veja o que você está fazendo consigo mesmo, Ele diz nesta declaração. Ó meu amigo, pare e pense, logo a tua vida será concluída deste lado da eternidade, e você não está pronto para prestar contas a Deus. Veja a carga de misericórdia, ó vós, você não tem condição nenhuma de adquirir
de merecer o perdão de Deus, mas eu irei prover isto para você, diz o Salvador. Você deseja viver uma vida justa e reta e está sempre falhando, pecando em pensamentos, em palavras, em ações, em omissões, e não tem esta justiça para oferecer a Deus e ser recebido por Ele, mas eu irei prover esta justiça. Ele enviou o Senhor Jesus Cristo, a verdadeira justiça, a vida reta, o sacrifício aceitável, está aí. Se eu tenho fome, muita fome, e alguém põe um prato de comida diante de mim, isso é grande bondade, não é? É o que eu necessito. Se eu tenho fome e sede por reconciliação com Deus, porque eu sinto o meu pecado e a minha culpa, Deus proveu esta refeição, Deus proveu esta justiça. Esta justiça é Jesus Cristo Salvador. Não é a religiosidade, não é unir-se a uma igreja por melhor que seja, é a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Assim o chamado, veja, não é vinde à minha igreja, é vinde a mim. Ir a Jesus Cristo, orar a Ele como um pecador arrependido e pedir e clamar e suplicar a Ele por perdão, por misericórdia. Essa é a essência de tudo, meus queridos amigos. Essa é a essência do Evangelho, da Bíblia. Cristianismo é uma pessoa, salvação é uma pessoa, a verdade é uma pessoa, não um conjunto complexo de ideias. Deixa-me exemplificar. Um dia um filósofo romano estava diante do Senhor Jesus Cristo, e ele faz uma pergunta filosófica ao Senhor Jesus Cristo, que na verdade é a pergunta que está no coração de todo ser humano. Ele olha para o Senhor Jesus, o nome dele é Pilatos, um governador, filósofo romano, e ele pergunta ao Senhor Jesus Cristo: o que é a verdade? E ele vira as costas e se vai. Ele desejava uma compreensão filosófica, filológica, teológica do que é a verdade. Mas a verdade estava em pé diante dele, Cristo Jesus. A verdade sobre a existência do universo, ele disse: haja luz e houve luz. A verdade sobre o problema humano, o pecado contra ele. A verdade sobre a salvação, a verdade sobre Deus. Ouça, diz o Salvador, todos os que têm sede, cada pessoa que tem esta sede, que não tem dinheiro, há um grande chamado aqui. Um chamado para retornar ao seu Criador pelo caminho que Ele estabeleceu. Observe o apelo de Deus no versículo 2. Ele está arrazoando com você e comigo. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Bem, nós continuamos a ler sobre um Deus que sente por nós e que arrazoa conosco como pessoas inteligentes. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Ele pergunta. Bem, dinheiro aqui representa todos os teus recursos neste mundo. A tua inteligência, o teu intelecto, as tuas habilidades, as tuas capacidades inatas, cultivadas, pessoais, recursos financeiros, o tempo disponível, a tua energia, oportunidades, a tua influência. Porque você pega, diz o Salvador, todas estas coisas e gasta tudo isso com coisas que são somente para esta vida passageira e não podem satisfazer a alma. Por que, ele pergunta, gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Isto não alimenta a alma. Ter uma casa maravilhosa, ir a restaurantes fantásticos, estar com pessoas tremendas, de alto gabarito na sociedade, isso não alimenta a alma por fim. Então, quando tudo termina e as luzes se apagam e eu me sento no sofá em silêncio, a minha consciência e a minha alma voltam a questionar sobre as mesmas coisas. Isso não pode satisfazer, porque nós gastamos os melhores anos de nossa vida longe de Deus, porque nós desejamos experimentar muitas coisas. Nós buscamos, assim por dizer, a verdade sobre estas coisas,
E quando nós não encontramos a verdade, mas no lugar dela muitas de satisfação e confusão, no lugar de buscar a Deus onde Ele se revela, nós continuamos a juntar crédito nesta vida para gastar com coisas que não podem alimentar a alma. Esse é o argumento de Deus conosco nesta noite, nesse texto. Porque você vive neste mundo e gasta os teus dias breves com coisas somente para esta vida? Por quê? Quando a tua maior necessidade, arrasou a Deus, é espiritual. Tanta atenção, tanta energia emocional como aqui, como agora, prazeres, buscando tranquilidade na vida, segurança, o que quer que seja, mesmo coisas legítimas, coisas boas e coisas necessárias temporariamente para esta vida, mas elas não podem alimentar a alma, porque elas são materiais, e a minha necessidade é espiritual, é de reconciliação com Deus vivo. Bem, há um vazio que não pode ser preenchido por comida, e comida eu quero dizer, o texto quer dizer, qualquer coisa que eu busque extrair dela nesta vida, paz, plenitude de vida, satisfação, nada, amizades neste mundo, coisas materiais ou subjetivas, conhecimento meramente humano, isso não pode fazer, isso não pode satisfazer. O nosso problema é um problema do pecado, e o pecado é uma dívida com Deus, e o pecado resulta em culpa, e a culpa é a prova de que somos pecadores diante de Deus. Essa é a nossa real necessidade. Ouça novamente Deus arrazoando: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Esse mundo, ele promete muitas coisas para satisfazer o vazio da alma de uma pessoa. Grande felicidade nisso, grandes prazeres naquilo pecaminoso ou limpo. Te promete muitas coisas que, se você dedicar a tua vida, a tua alma, o teu ser a isso, então você encontrará paz e felicidade. O mundo promete muito, mas ele não cumpre. Ele não pode cumprir as suas promessas. Logo que você estiver enfatuado de experiências, de prazeres, de bens, então você sentirá novamente este vazio, esta insatisfação, este desapontamento. Porque você investe, diz o Senhor, tanto para alcançar algo que não é pão. Não há alimento para a alma em prazeres desta vida. Esse mundo, ele não pode transformar a tua vida como pessoa. Este mundo não pode remover a tua culpa de pecados passados que volta à tua mente, provando que diante de Deus eu permaneço e continuo culpado. Este mundo não pode melhorar o meu caráter, me tornar uma pessoa mais limpa diante de Deus. Este mundo não alcança nada disso. Muito menos ele pode te trazer para dentro do reino de Deus e te garantir certeza de vida eterna para além do túmulo. Ele não pode fazer nada dessas grandes coisas que promete. Assim diz o Salvador, o teu Criador, o meu Criador, porque até aqui todo o teu investimento existencial tem sido em coisas que não podem garantir um lugar no céu, a paz de Deus e a paz com Deus pela reconciliação. Ele apela a nós como pessoas que possuem uma mente, uma capacidade de raciocinar, de ponderar, de pesar as coisas. Veja como Deus se dirige a nós: o produto do teu trabalho naquilo que não satisfaz. Não há nada tão triste do que homens e mulheres criados à imagem e semelhança de Deus, que passam desapercebido por esta vida, toda a sua jornada até o final, vivendo, me perdoe, como animais. Meu desejo não é ofender a ninguém, como animais no sentido natural. Toda a vida é gasta como um animal em busca de comida, de proteção, de satisfação, de procriação, prazer, comida, proteção e satisfação, como se nós não possuíssemos uma alma eterna. E como se não houvesse um dia de prestar contas a Deus, e como se a morte não fosse a maior de todas as evidências de que todos nós aqui somos pecadores e nós partiremos para prestar contas a Deus, porque nós nos comportamos assim, arrasou a Deus conosco. A nossa maior necessidade, queridos amigos, é o perdão de nossos pecados.
Nós somos pecadores, diz a palavra de Deus. E a nossa maior necessidade é do perdão de Deus, para partirmos seguros, salvos e sermos recebidos por Deus na eternidade. Ele diz: vinde. Você percebe? Ele próprio se interpõe e chama. Sim, os seus mensageiros que pregam a palavra chamam continuamente, mas aqui ele próprio, o Santo e Eterno Deus, diz: vinde. Ele te chama de volta. Ele próprio te chama de volta. Não é maravilhoso? É maravilhoso porque você, ao compreender isso, você pode dizer a si mesmo: mas Ele é santo, e os meus pecados? Como eu posso ir a um Deus santo e justo que deve me punir e me condenar? Eu tenho pecado contra Deus, e eu tenho dito que não voltaria a agir, pensar, falar assim, e voltei 1000 vezes. Eu já fiz coisas tão terríveis e já pensei coisas tão terríveis que, se alguém pudesse, com alguma tecnologia de última geração, colocar num telão aqui em alta resolução de imagem e som, eu me encolheria na minha cadeira. Eu sou um pecador culpado diante de Deus. Como eu posso ir a um Deus santo, que não pode ver o pecado sem puni-lo, e que está determinado a fazer isso, e que criou o inferno para lançar pecadores não arrependidos, não reconciliados com Ele através de seu Filho? Como eu posso ir a Ele? Eu já vivi tantos anos sem buscar de verdade a Deus, eu já cometi tantos e tantos pecados. Acaso Ele irá me receber? Esse é um sentimento natural de uma pessoa honesta que encara seus pecados e conhece a santidade de Deus. E antecipando essa pergunta, Ele próprio responde. Veja o versículo 3: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. O que Ele está dizendo é isso. Incline os ouvidos, ouça com atenção o que eu fiz para perdoar os teus pecados e te receber, te dar o perdão e a vida eterna. Incline o ouvido em minha direção, a minha palavra. Ouça o que eu fiz. Eu enviei o meu próprio Filho amado, o Senhor Jesus. Ele tomou um corpo e uma natureza humana e entrou no tempo e no espaço para viver como um homem diante da lei de Deus, uma vida perfeita no lugar de pecadores, e alcançar o direito, os méritos de representar pecadores. E pela multidão de meus pecados, trilhões e trilhões que eu já cometi ao longo da minha breve vida, Ele entregou a si mesmo para pagar no meu lugar. Incline os teus ouvidos, ouça o que Deus proveu. Essa é a resposta. Ele estende a mão, isso é um ato de misericórdia, e Ele diz: eu provi o perdão, então vinde a mim, diz o Salvador. Hoje, agora, meu querido amigo, tudo foi provido, a mesa foi preparada, o tapete vermelho lançado. Vinde, diz o Salvador. Pecadores, uma multidão de homens e mulheres caminhando por esse tapete vermelho, manchados, sujos, fétidos, aleijados, podres, mortos, andando, uma multidão deformada no caráter. Sim, sim, Ele veio para pecadores, Ele veio para transformar pecadores. Foi para esse que Ele veio, para pessoas como eu e você, pessoas indignas de qualquer misericórdia de Deus. Ele veio para pecadores. Não é maravilhoso? Se o Senhor tivesse vindo a este mundo para as melhores pessoas, o que seria daquela mulher que chorou aos pés de Cristo e enxugou seus pés com seus próprios cabelos, uma meretriz? Se o Senhor Jesus veio a este mundo para salvar aqueles que se esforçam e são perfeitos e alcançam santidade pessoal, o que seria dos ladrões, Zaqueu, Mateus, dos traidores, dos mentirosos, dos assassinos, dos salteadores na cruz? Ele veio para pessoas deformadas no caráter. É difícil aceitar isso, não é? Essa é a grande dificuldade.
A Bíblia chama esta dificuldade de uma pedra de tropeço. Como assim? Eu estou buscando a Deus, indo na direção dele, e de repente eu tropeço numa pedra, caio para fora do caminho e volto para trás. Eu estou buscando a Deus porque eu vejo a minha necessidade de perdão e reconciliação, paz com Deus. E de repente eu descubro que não há nada em mim, nenhum mérito que eu possa oferecer a Deus. Se eu subir 10.000 vezes a escadaria de uma igreja de joelho e sangrar, isso não vale nada diante de Deus. Eu tropeço nisso. Somente Jesus, somente a fé nele e arrependimento de pecados para com Deus, exatamente. Eu não aceito isso, eu tropeço nisso, é uma pedra de escândalo para mim, eu volto atrás, eu tenho algum mérito, algum valor, eu preciso oferecer para Deus alguma coisa. Não, nada. Qual é o grande problema então diante de nós, meus amigos? O nosso monstruoso orgulho, nosso maior inimigo. O amor que nós temos aos nossos pecados, nossa autossuficiência, a idolatria do próprio ego. Esse é o nosso grande mal. Ele diz: inclinai os vossos ouvidos, vinde a mim, a vossa alma viverá. Ouça com atenção o que eu fiz para perdoar teus pecados. No meio de tantas vozes, frases, esse é o caminho, é isso que Deus aceita, é isso que você deve fazer, caridade, boas obras, religiosidade, etc. No meio de tantas vozes, ouça o que o meu filho está dizendo. Ele está dizendo: vinde a mim, diretamente a mim, como um pecador. É isso que eu preciso, é isso que você precisa. Não é maravilhoso ouvir isso no Antigo Testamento? Talvez soe complicado, mas observe o que ele diz no versículo 4, versículo 3: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Parece complicado, não é? Ele está dizendo: escute com atenção e eu lhe direi o que eu provi para a tua salvação. Eu te darei, farei uma aliança perpétua convosco, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Ele está dizendo: a promessa que eu fiz a Davi, de que da sua descendência viria o Salvador, eu prometo a ti também. Eu provi um Salvador. Ele veio para este mundo de pecadores. Não foi apenas para os judeus, um judeu, Davi e Abraão. Ele nasceu em um berço humano como Salvador do mundo, o Cordeiro, sacrifício provido por Deus para tirar o pecado de pessoas de todas as culturas, nações e épocas. As firmes beneficências prometidas a Davi: e eu vos darei a salvação que eu prometi a Davi. O Calvário, os méritos de Cristo, aquelas grandes gotas de sangue no jardim do Getsemane, tudo que ele sofreu e experimentou, ele toma estes méritos do seu amado Filho, em quem ele se compraz, e ele oferece a um pecador como eu. É realmente impressionante, incrível para se dizer. E assim, se a minha sede é grande e água fresca me oferecida, eu estendo a mão e bebo. Você está ouvindo o chamado? A tua sede é grande o suficiente? A tua culpa já te convenceu? Vinde, diz o Salvador, ouvi e a vossa alma viverá. Inclinai os vossos ouvidos no meio das muitas vozes declarando alternativas várias para a vida. Como encontrar paz? Repita este número de mantras. Preocupe só consigo mesmo. Aperte o botão do não estou nem aí. Viva a tua vida. Esse é o caminho da felicidade. Isso, aquilo. No meio de tantas vozes, opiniões, receitas, que nós juntamos e tentamos misturar para produzir sentido nesta vida e satisfação. Incline o ouvido para ouvir a mensagem de Deus. Essa é a única mensagem real, genuína, provada, testada, que conduz ao céu. Ouvi e a vossa alma viverá. Em outras palavras,
ouça a mensagem que fará a tua alma viver. Ouça a voz do Salvador. Foi Ele quem abriu o caminho para o céu. Ouça a voz do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele diz: vinde a mim com os teus pecados, porque Ele é Salvador. Ouça, creia nisso. Deus está mais interessado em nossa salvação do que nós em nossa própria salvação. Não, é realmente impressionante. Agora deixe-me colocar nesses termos, porque esta é uma das coisas que mais me faz ficar perplexo, mais me assusta, na verdade, no ser humano. Eu me encontrei nessa situação um dia, preste bem atenção. Nós ouvimos todas estas coisas maravilhosas e nós desconfiamos, tememos e damos um passo atrás. Parece que nós não ouvimos direito. Ele não deseja o mal para você. Ele não deseja te condenar. Ele não está querendo tirar nada de bom e maravilhoso da tua vida. É uma oferta de misericórdia, é gratuita, não há subterfúgios. É paz com Deus, é céu, é certeza de vida eterna, colocada sobre este critério: arrependimento de pecados para com Deus e fé no Senhor Jesus Cristo. E eu fico pensando que Ele está tentando tirar de mim algo bom. Não é incrível a nossa postura? Ele não pede nada, querido amigo, de você, senão o teu coração corrupto e mau, para que Ele te dê um novo coração. Deus é tão maravilhoso, tão bom, e Ele se expressa nestes sentimentos. Ouça o que Ele diz: ouvi a mensagem que fará a tua alma viver. Você vai ao Senhor Jesus Cristo em oração, em busca de perdão e salvação. Você diz a Ele todo o teu pecado e você suplica a Ele por perdão e misericórdia. Esse é o significado destas palavras do versículo 6. Buscai ao Senhor. É assim que nós buscamos. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Você sente, percebe a urgência dessa declaração, há uma urgência aqui nessas palavras. Faça isso com urgência, Ele está dizendo. O que é buscar a Deus? A Bíblia diz que Deus não está distante de um coração quebrantado, de um espírito contrito. Um certo homem um dia disse a um pastor idoso: pastor, por 40 anos eu tenho buscado encontrar Jesus Cristo e ser salvo, e até aqui eu não encontrei essa salvação. E aquele pastor, muito sábio, disse: é estranho isso, essa declaração, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo veio para buscar e salvar o perdido, e você está perdido. Se você está buscando a Cristo e Ele está buscando a você, e Ele é o Filho de Deus que conhece o teu coração, é muito estranho que vocês não tenham se encontrado ainda. Você está buscando de verdade? Você percebe a tua real necessidade? Esse é o critério. Há uma urgência. Você deve buscá-lo desejando o perdão de todo o coração. Então você será encontrado por Deus. Você deve buscá-lo como um pecador, não como alguém que possui méritos. Deixe-me dizer a maneira correta de ir a Cristo, contrastando com a maneira errada. Você não vai ao Senhor Jesus Cristo para o perdão, para a salvação, como alguém que vai para uma entrevista da diretoria de uma grande empresa para receber o cargo de gerente, porque ali, naquela entrevista, você quer mostrar o teu melhor e promover os teus méritos e currículo, não é? Você não vai a Cristo assim. Ó Senhor, eu sou mau, mas não tão mau assim. Eu não sou um Hitler. Ó Senhor, há pelo menos 10% de maravilha em mim, e aquelas coisas que eu fiz, as cadeiras de roda, e as ajudas e isso. Não, você não vai para se promover, você vai como um pecador convicto, nada em tuas mãos de mérito. E você estende esta mão, sem mérito, para receber o tesouro da salvação. É assim. Você não vai a Cristo com méritos nenhum. É assim que nós vamos. O seu nome é Jesus. Ele deveria receber esse nome, porque significa Salvador. E assim eu vou a Ele como Ele é. Eu vou como um pecador, aquele que pode me salvar da condenação do pecado e me dar a vida eterna. Eu vou humilde,
eu vou arrependido para confessar, e eu vou crendo que Ele é misericordioso, embora nada eu mereça, Ele pode me salvar. É assim que nós vamos. É simplesmente assim. Essa é a fé e esse é o arrependimento exigido por Deus. Ouça novamente esta palavra. Como encontrar a Deus? Buscai ao Senhor. Bem, ninguém encontrará a Cristo pelo caminho da astúcia, da imaginação, da caridade, das boas obras, como se Deus estivesse interessado nisso. Como então encontrá-lo é a pergunta. Você o encontra naquele lugar onde Ele disse que você o encontraria. Há somente um lugar onde um homem ou mulher pode encontrar o Salvador, e este lugar é aos pés da sua cruz, porque é ali onde Ele derrama a sua vida, onde Ele adquire o direito de te perdoar. Você vai aos pés da cruz de Cristo. Isso significa dizer que você vai a Cristo pelos méritos dEle, por aquilo que Ele fez no lugar de um pecador como eu, como você. Este é o lugar, não é nenhum lugar geográfico. Você ora ao Senhor, que é Deus, indo a Ele pelos méritos do Senhor Jesus Cristo. Vinde, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Veja, a Bíblia descreve a pessoa do Senhor Jesus em muitos termos como Ele sendo a palavra de Deus, o verbo, a comunicação da mente de Deus. Ele é representado assim na Bíblia. Bem, um ser humano, por mais próximo que seja de você, tua esposa, teu esposo, teu amigo querido, amiga, não pode ler o teu coração e os teus pensamentos. Pode interpretar por palavras, ações, emoções, gestos faciais, músculos que mexem, coisas dessa natureza, mas não pode de fato ler. A menos que você se comunique a ele, a ela, ele não sabe de fato o que está em teu coração, não é verdade? Se você diz a si mesmo: como eu saberei que Deus de fato irá me salvar se eu for a Ele? Bem, se Ele te disser, você sabe. Jesus Cristo é a palavra de Deus. E Ele disse um dia: aquele que for a Ele, nestes termos, arrependimento, uma entrega completa, eu jamais o lançarei fora. Este é o coração de Deus. Essa é a voz do coração de Cristo. Essa é a voz do coração do Pai. Ele argumenta com você nesta noite: oh, meu querido amigo, seja razoável. Você não sabe o dia de amanhã. Nós esperamos viver 101 anos. Não pertence a nós. Hoje a minha alma pode ser chamada à presença de Deus. Hoje eu devo crer e buscar o Salvador e me entregar por inteiro a Ele. Mas deixe-me tocar nessa tecla, porque o texto toca. Há uma urgência aqui e eu concluo aqui. Ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o em oração, em arrependimento, enquanto está perto. Você entendeu? Enquanto. Haverá um momento em que você não encontrará a Deus, ainda que procure. Haverá um momento em que a porta aberta da salvação será fechada. Não que Deus venha se esconder de mim, eu não posso encontrá-lo. Não. Você protela, você deixa para depois, você continua justificando. E sabe o que acontece? Chega um momento em que aquela sede por Deus, aquela preocupação pelo estado da tua alma, ela se esvai. O amor ao pecado, a dureza do coração, e os anos passam, eu já não busco mais a Deus como antes. E este mundo já dominou a minha mente e as minhas afeições, eu já não tenho mais aquele interesse,
Aquela voz que falava já parece não falar tão forte quanto antes. Este mundo me segurou e me consumiu. Eu não posso mais encontrar, eu não consigo mais ir, eu não desejo mais buscar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Ore, invocai-o enquanto Ele está perto. Deixe o ímpio o seu caminho aos pés de Cristo, virando as costas para este mundo. O homem maligno seus pensamentos malignos, e se converta, faça uma conversão, vá ao Senhor em arrependimento e fé, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Deixa-me lhe explicar por fim o versículo 8 e 9. Porque os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Eu costumava pensar da seguinte maneira: bem, se eu estou planejando algo, tentando interpretar algo, a minha compreensão é muito pequena. Deus tem pensamentos muito maiores, pensa de maneira diferente. Mas não é exatamente isso que Ele está dizendo aqui. O contexto aqui é este: um chamado a ir a Ele. Na minha maneira de pensar, os meus pensamentos, os meus caminhos, se alguém comete um crime hediondo, ou é uma pessoa traiçoeira, um traidor, malicioso, e continua nisso, e pinta e borda e faz todo o mal, se essa pessoa vem pedir desculpa e ser reconciliado, eu vou esperar que esta pessoa sofra um pouco. Esse é o meu pensamento. Que ela espere aí um tempão aí, fique aí do lado de fora, e aprenda um pouco, e sofra umas lições, e talvez eu nem aceite, eu retalio, eu me vingue, eu aproveito da oportunidade. Esses são os nossos pensamentos, mas esses não são os pensamentos de Deus. Ele diz: vinde a mim, e eu te perdoarei inteiramente, não te lançarei fora. O meu caminho é: eu já me afastei tanto de Deus, eu preciso agora fazer por onde, pagar e alcançar algum mérito e seguir este caminho para Deus me receber. O caminho de Deus é diferente. O caminho de Deus é um caminho sem pedágio. Foi Jesus quem abriu o caminho para o céu. Ele próprio é este caminho. Você simplesmente se lança a Ele. Os pensamentos de Deus são de misericórdia e bondade. Você pode ir a Ele mesmo em teu temor e clamar e simplesmente se entregar. Então você é salvo. E quando a luz deste mundo se apagar para você, e você despertar na presença do teu Criador, seguro, salvo, um filho de Deus, uma filha de Deus, é assim que você o busca. Você vai a Ele em arrependimento e entrega. Você diz a Ele, você clama e suplica por perdão. Você o busca sim. Você o encontra aos pés da cruz de Cristo. Você é salvo por Ele e você é salvo para sempre. Vamos orar juntos ao nosso Deus. Ó Senhor Deus, nosso Deus, graças te damos pelo Senhor Jesus Cristo, pelo teu coração de amor tão grande, paciente, longânimo, sofredor com pecadores. Graças te damos pela porta de salvação que é o próprio Senhor Jesus, aberta diante de nós nesta noite, gratuita. Senhor, visita-nos com a tua salvação e cura os corações quebrantados que clamarem a ti, pois o Senhor é amor e misericórdia, justiça e salvação. Graças te damos pelo Senhor Jesus e o seu chamado à vida eterna. É em nome dele que te rogamos e te adoramos, e para o teu louvor, ó Pai. Amém.